A promoção do Núcleo da Mulher Progressista, coordenado por Márcia George, reuniu mais de 150 pessoas. Em entrevista coletiva, Ana Amélia falou sobre política e economia. Eu acho que a gente revitaliza. E olha, cheguei aqui na cidade abaixo d'água, porque chovia muito. E eu acho que a chuva é energética, a chuva é uma bênção, né? A natureza se transforma e a chuva, a água é vida. E eu então fiquei muito feliz, especialmente porque além deste compromisso político, que é muito importante nesta caminhada, eu tive o prazer de conhecer uma grande empresa de Farroupilha, a Big Fair, recebida pelo Geraldo, pelo Maurício, pela Beatriz, e eu fiquei comovida até pela forma carinhosa como me receberam, impressionada com o tamanho da empresa, uma empresa que tem 20 anos de nascimento dentro de casa, como eles disseram, num fundo de quintal, e hoje é uma potência. Compraram uma empresa no Paraná, é a maior produtora de acessórios para o mercado moveleiro, máquinas todas importadas da Itália, de maior parte, mais de 2.000 funcionários. Então isso para mim, como gaúcha, é um orgulho muito grande, especialmente por saber que em Farroupilha e nesta região da Serra, os empreendedores são, eu digo assim, corajosos e obstinados. Embora tenha carga tributária pesada, eles continuam investindo. Por aí que passa, Ana Amélia, o maior comprometimento do Estado, seja no governo federal, municipal ou estadual, de valorizar esses empresários, principalmente da nossa região, que sofrem muito apesar de todo esse trabalho e de ajudar a desenvolver o nosso país? Pois é, veja só, enquanto o empresário faz um esforço muito grande, alguns setores dessa empresa que eu visitei trabalham em 3 turnos. O que é 3 turnos? É exatamente uma oferta maior de mão de obra, de empregos, e cada emprego gera mais renda para as pessoas. Essa empresa faz uma coisa diferente das outras empresas. Ela, numa só família, tem 18 pessoas de uma mesma família trabalhando na mesma empresa. As empresas costumam não dar ou resistir a esse tipo de política de recursos humanos, porque às vezes considera que isso pode ser prejudicial. Mas essa empresa aposta na família, no valor da família, porque a empresa é uma empresa familiar. E o que acontece? Não só com a Big Fair, mas com as outras indústrias todas, de grandes empregadoras de mão de obra aqui em Farroupilha, como é o setor de confecções, por exemplo, ou o setor coreiro calçadista, ou o setor moveleiro. O governo está fazendo, o Ministério do Trabalho, uma alteração no livro-ponto para os funcionários, que é um encargo adicional, um custo, uma despesa mais para as empresas, desnecessária. O governo perde a oportunidade de racionalizar, de fazer um sistema eletrônico de controle de ponto muito mais inteligente com a tecnologia que nós dispomos. E, no entanto, o governo parece que insiste em penalizar o setor produtivo, porque não bastasse a carga tributária elevada, ainda vem com essas novidades que representam custos maiores para os empresários. Ana Amélia, dentro dessa questão empresarial, a carga tributária é muito pesada. Que reforma poderia ser feita para suavizar o impacto dos impostos? Olha, cada vez que o governo reduz impostos, a reação é muito positiva. Quando o governo reduziu o IPI dos automóveis, o IPI para o setor de linha branca, depois reduziu o IPI para material de construção, e só bem mais tarde reduziu o IPI da linha marrom, que é para o setor moveleiro, que a gente bateu tanto nisso, é que o governo percebeu que houve uma ativação. Então, na hora que estava em crise, quando houve a desoneração ou a retirada do imposto, o que aconteceu? O consumidor correu para comprar, para aproveitar, porque o preço baixou. Do automóvel, da geladeira, da máquina de lavar, enfim, dos eletrodomésticos, baixou também o material de construção. Todo mundo fez uma reforminha na sua casa, aproveitou o momento, e também para o setor moveleiro. É preciso que o governo entenda que ele tem que desonerar o setor produtivo, a menos que, com a carga tributária que se mantém hoje, o governo faça as estradas que nós precisamos, duplicação aqui de tantas rodovias que nós precisamos. As estradas estão matando muito, nós precisamos duplicar várias rodovias. A 122, Antônio Prado até chegar na Vacaria, ela é uma estrada nova, foi asfaltada, foi criada, foi uma grande alternativa de desviar a Serra Alta de Vacaria até São Marcos. O que é que está acontecendo? Nesse trecho da 122 tem 309 buracos. 309 mapeados por um colega nosso, radialista lá de Antônio Prado. E fora os filhotes dos buracos, não é? Fora os filhotes dos buracos. Então não é correto que o governo, arrecadando tanto dinheiro, não faça as estradas e não invista no setor da infraestrutura.
Você saiu dos estúdios e está percorrendo, pelo que a gente percebe, todo o estado do Rio Grande do Sul. A realidade é bem pior do que a gente percebe aqui no dia a dia, você visitando os municípios, a realidade do Rio Grande do Sul. Não, Fábio, a única coisa que me preocupa é exatamente essa questão da logística, não é? A logística que é deficitária, como eu falei desse caso da 122, chamada rodovia Simval Guazelli, governador Simval Guazelli, é que isso acontece em várias outras rodovias. Eu visitei ali o trecho entre Lajeado e Arroio do Meio, e essa RS 129, chamada também, tem uma outra rodovia ali chamada Via Láctea, que vai também para Teutônia, de Lajeado a Teutônia. Ali o movimento é tão intenso quanto aqui nas nossas rodovias da São Vedelino e das outras estradas. E o que isso representa? Representa também gasto, também risco de acidente. Então me parece que o grande problema não é simplesmente o setor privado. Todo mundo está trabalhando. Os trabalhadores estão produzindo mais, estão se dedicando, estão aperfeiçoando, estão se qualificando. O governo é que está atrapalhando um pouco na medida que ele não faz esses investimentos, né? Em todas as áreas. O problema de logística é o mais sério que eu estou percebendo nessas viagens. Nessas viagens todas é o problema de transporte, é o problema das rodovias. Nesta andança pelo estado, Ana Amélia, a questão agrícola, são muitas as reivindicações? Não há dúvida. O setor, por exemplo, de produção de trigo, a política de preço mínimo para o trigo, ela não foi respeitada pelo governo. O que acontece? As cooperativas de trigo estão abarrotadas com o produto, a Conab não pagou o trigo, e o que acontece? Agora as cooperativas estão sem condição de desovar o estoque e pode, no trigo que virá desta próxima safra, não ter lugar para isso colocar. Mais grave disso, não tendo preço, o que aconteceu? Haverá uma redução da produção de trigo do nosso estado de 20% a 30%. Foi o que eu ouvi em todas as regiões produtoras de trigo no estado. Ora, redução de 30%, nós vamos ter que aumentar a importação. E por que o governo não estimula os nossos produtores? E olha, mais um detalhe, e isso eu aprendi nessas minhas viagens. Eu fui a Passo Fundo. O governo compra trigo da Argentina, porque as indústrias daqui do Brasil dizem que o trigo nosso é de má qualidade e compra o trigo argentino. Você sabe de onde vai a semente do trigo que é plantado na Argentina? Vai de Passo Fundo. Foram eles que desenvolveram os laboratórios de genética lá em Passo Fundo, cultivares de trigo que os argentinos estão comprando para produzir. Que conversa mole é essa de dizer que o nosso trigo não tem qualidade, se a semente de trigo argentino vai de Passo Fundo para as lavouras argentinas? Vamos convir menos, né? Menos enganação nessa área, não é mesmo?